amorzinho, tudo bom? Quero falar com você sobre Cemitério dos Vivos, de Lima Barreto. A primeira coisa que você precisa saber é que essa obra está incompleta. Lima Barreto não chegou a terminar esse romance. O livro termina no meio da narrativa. Ainda assim, os estudiosos resolveram pegar os rascunhos e as anotações do Lima Barreto e resolveram publicar. É por isso que você vai ver pedaços em reticências, provavelmente trechos que os estudiosos não conseguiram entender. Você também vai encontrar trechos entre parênteses, que são expressões que provavelmente Lima Barreto esqueceu de escrever, mas que eram facilmente subentendidas. A outra coisa que você precisa lembrar é que essa obra é baseada na vida do próprio Lima Barreto. Essa história se passa em um hospício, um manicômio, um sanatório. E Lima Barreto foi várias vezes internado num sanatório por causa do seu alcoolismo. Tanto que o Lima Barreto tem um outro livro, Diário de Hospício, na verdade, anotações de sua internação. E essa obra também está incompleta. Portanto, o Cemitério dos Vivos tem um caráter autobiográfico. Curiosidade: muitas editoras publicam no mesmo livro o diário e o romance. Mas as duas obras são diferentes. O diário fala do cotidiano do Lima Barreto internado no manicômio. Já o romance é uma obra de ficção. Tanto que o protagonista do romance não é o Lima Barreto, é Vicente Mascarenhas. No entanto, há muita semelhança entre Vicente Mascarenhas e o Lima Barreto. Ambos são afrodescendentes, ambos são escritores que foram desprezados em sua sociedade, ambos tornaram-se alcoólatras, ambos foram internados em um manicômio. Trata-se, portanto, de uma ficção muito colada à realidade. E qual é a história desse romance? Vicente Mascarenhas é um jovem promissor, cheio de talento, que chega à capital, Rio de Janeiro, para estudar. Hospeda-se em uma pensão cuja dona tem uma filha, Efigênia. A menina se encanta por ele e por sua intelectualidade. Mas é justamente essa intelectualidade que o faz tão desligado dessas coisas práticas que ele não consegue nem perceber que a menina está afim dele. Se fosse um romance do romantismo, essa história seria linda e maravilhosa, cheia de idealização. Lima Barreto, você até que poderia fazer uma história bonitinha assim. Não quero e não vou. Nossa, mas que má vontade, que uó! Mas é que também o Lima Barreto não é um escritor do romantismo, mas do pré-modernismo. Primeiro momento em que a literatura brasileira põe em primeiro plano a abordagem da realidade nacional, sem idealizações e sim com uma visão bastante problematizadora, preocupado em mostrar os defeitos e os problemas de nossa sociedade. Quer uma prova disso? Vicente Mascarenhas é um homem de talento, mas as condições sociais atrapalham o seu progresso. Para começar, ele é pobre. E o que complica é que Efigênia, que não tinha ninguém mais além de sua mãe para sustentá-la, acaba se apaixonando pelo Vicente Mascarenhas. Essa mãe fica inválida e, preocupada com o futuro de sua filha, com quem possa sustentá-la, convence a menina a pedir a mão do Vicente Mascarenhas em casamento. Veja que esse casamento não está baseado no amor, e sim na garantia de sobrevivência. E Vicente Mascarenhas aceita esse casamento, porque na verdade ele não consegue dizer não. Ele fica pensando como esse casamento vai atrapalhar o futuro dele, mas ele fica sem ação. Definitivamente não tem nada de romantismo aqui. E está vendo? Todo o futuro promissor desse rapaz foi atrapalhado por dificuldades sociais. Sustentar a si mesmo, a casa, uma esposa, uma sogra inválida e depois um filho. O interessante é que Ifigênia vê toda essa dificuldade e continua admirada pela intelectualidade do marido. O terrível é que ele não enxerga isso. É que talvez o bobão pense assim, como ela é mulher, então ela não teria capacidade de captar
esses dotes intelectuais. Sabe o que mais atrapalha o progresso, o desenvolvimento de Vicente Mascarenhas? Ele quer ser independente, mas os escritores de sua época só ganhavam espaço se possuíam um certo apadrinhamento. Então, essa independência vai lhe custar desprestígio. Parece tanto a vida do Lima Barreto. E mais dificuldades. O seu filho tem uma deficiência cognitiva que o torna atrasado demais na aprendizagem. E mais, frequentando a boemia intelectual, o Vicente Mascarenhas acaba se tornando alcoólatra. Nossa, parece mesmo a vida do Lima Barreto. E a esposa, toda conduída, vai acompanhando essa queda. Até que ela adoece e, às portas da morte, confessa ao marido que estava morrendo preocupada, porque sabia que sem ela ele iria desandar. E é o que de fato acontece. O Vicente Mascarenhas tem o seu vício agravado de uma tal forma que ele acaba dormindo na rua, na sarjeta. É quando, por bondade, um sobrinho, fica conduído com a situação do Vicente Mascarenhas, chama a polícia e o manda para o manicômio. Gente, eu fico que nem um pinto. Chocado, porque isso é muito parecido com a vida do Lima Barreto. E o mais chato é que o Vicente Mascarenhas só vai perceber que a esposa tinha razão muito tempo depois. É aí que ele se arrepende. Nossa, deveria ter aproveitado melhor os meus momentos com ela. Bom, o Vicente Mascarenhas é colocado nesse manicômio que ele chama de cemitério dos vivos. É que ele lembra de uma história que ele ouvira, de que na China existia um local em que as pessoas idosas, já no final da vida, que já não tinham mais utilidade, então elas eram colocadas neste local para esperar a morte, ou seja, era um cemitério de vivos. Expressão que revela exclusão social. Os loucos, os epiléticos, os alcoólatras, todos aqueles com os quais a sociedade não queria conviver, eram largados ali. O interessante é que, mesmo excluídos, eles conseguem representar a sociedade que os excluiu. Eu não me esqueço aquela cena em que o Mascarenhas foi colocado por um funcionário muito simples, bronco, sem noção. Para quê? Para varrer a parte externa do manicômio. E depois um outro funcionário corrige essa situação, porque um intelectual não poderia ser visto num trabalho braçal. Está vendo aqui o Brasil preconceituoso? Ou então, como muitos loucos faziam questão do seu título de doutor, de mostrar a sua formação superior, mesmo sendo internos de um manicômio. Então, Brasil, acompanhamos também várias reflexões do narrador. Uma delas era sobre um tema muito comum na obra de Lima Barreto, a condição racial. Basta lembrar que o Mascarenhas, ele nota como os pobres ali no manicômio eram em sua enorme maioria negros. Ou então sobre o caráter relaxado, relapso dos funcionários públicos, que vão empurrando o caso do Vicente Mascarenhas com a barriga, sem resolvê-lo. E ele louco de vontade de sair logo dali. Ainda mais porque ele está com medo de que um dos médicos ali do manicômio o utilize como cobaia para as mais desconexas, estapafúrdias teorias científicas. Aliás, ele até questiona uma doutrina científica que estava muito em moda na época, o determinismo. Se a loucura está em sua carga genética, o que até parece fazer sentido, porque o filho do Vicente Mascarenhas tem retardo mental, mas pode-se dizer que alcoolismo é loucura? Bom, naquela época eles achavam que sim. Enfim, se a loucura está na carga genética, por isso ela seria hereditária. E se nós seres humanos temos uma carga genética em comum, então todos os seres humanos têm um grau de loucura. Então, como diferenciar a razão da loucura?
Ixi, essa discussão vai longe. É melhor parar por aqui. Enfim, essas são as observações mínimas que eu queria que você tivesse em mente em relação a Cemitério dos Vivos de Lima Barreto. Espero que elas tenham sido úteis. Se você gostou, curte aí, deixe o seu comentário, né? Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Que conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo dos vivos, não do cemitério. E até a próxima.